Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos à Casa de Francisco, mesmo nesse dia chuvoso, mas agradável. Hoje nós vamos ler o Minuto de Sabedoria. O que importa, antes de tudo, é o momento presente. O que faremos, o que fizeram nossos pais, não tem importância. O que vale é o que você faz agora. O momento presente é o criador do nosso amanhã. Sua felicidade está baseada em seus pensamentos hoje. Somos escravos do ontem, mas somos donos dos nossos amanhã. Preste mais atenção no momento que passa, ao que você está fazendo agora, porque do agora depende o seu amanhã. Convido agora a todos a sentar-se confortavelmente na cadeira, fechar os seus olhos. Senhor, Mestre amigo de luz e paz, nós lhe agradecemos e também lhe pedimos. Nós lhe agradecemos todas as proteções, mesmo as mais pequenas, que nós nem percebemos. E nós lhe pedimos, Senhor, nós lhe pedimos sabedoria para saber compreender o nosso próximo. Nós te pedimos, Senhor, mais amorosidade, tanto para conosco quanto para o nosso semelhante. Nós lhe pedimos, Senhor, e nós lhe agradecemos todas as paz, toda a bênção, toda a proteção que o Senhor nos dá. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Sejas feita, Senhor, a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, como nós perdoamos os nossos semelhantes. Não deixei-nos, Senhor, cair em tentação, mas se nós cairmos, esteja junto de nós para nos acudir. Livrai-nos, Senhor, de todo o mal, de todo pensamento maléfico, tanto para conosco quanto para os outros. Que assim seja. Agora eu deixo vocês com o nosso companheiro de casa, trabalhador, o Fernando, com o tema O Cristão e o Mundo. Caros irmãos e irmãs, boa noite a todos. Que a paz de nosso Senhor Jesus esteja conosco. Que Ele venha em nosso auxílio para que possamos desdobrar uma palestra de modo claro, que todos possam compreendê-la, pois essa é a finalidade do Espiritismo. A palestra que nós vamos trabalhar é em cima de uma mensagem do Espírito Emmanuel, que foi o mentor espiritual de Chico Xavier. Está no livro Caminho, Verdade e Vida, mensagem 102, que tem esse título, O Cristão e o Mundo. Então, uma breve referência. Muitas pessoas podem se perguntar, mas quem é esse Emmanuel que tanto as pessoas falam aqui? Bom, como dissemos atrás, ele foi o mentor espiritual de toda a obra e de todo o trabalho de Chico Xavier. Tudo era supervisionado por ele. Nós vamos encontrá-lo falando sobre algumas existências dele na própria psicografia de Xavier, em 4 obras, que são clássicas do Espiritismo. A primeira chama-se Há 2000 anos. Mais ou menos na encarnação, quando ele era um senador romano de muito poder, muito inteligente, mas também ele mesmo vai se dizer muito orgulhoso.
E ele, nessa encarnação, ele vai ter a oportunidade de se encontrar pessoalmente com o Cristo. Porém, devido à sua alta posição, né, o seu prestígio, o seu poder, ele acabou não aceitando de momento o convite do Cristo para segui-lo, quando ele tinha mais ou menos também seus 35 anos de idade. Porém, depois de passar por muitas dificuldades, muitos sofrimentos, ao final da sua vida, ele aceita a mensagem do Cristo. Aí ele vai desencarnar. E na próxima obra, há 50 anos depois, ele vai reencarnar como um escravo, chamado escravo Nestório. E já nessa existência, desde pequeno, ele vai seguir o cristianismo. E assim ele vai seguir o cristianismo, vai pregar, vai vivenciar e também vai morrer pelo Cristo, num circo romano, onde as festividades tinham como diversão a morte dos cristãos. E ele, junto com seu filho, vai morrer jogado às feras. Numa próxima obra chamada Ave Cristo, mais ou menos a uns 100 a 150 anos depois dessa desencarnação, ele vai renascer também, como filósofo Basílio. E nessa obra também ele vai exemplificar a fé, a perseverança, o amor ao Cristo. E mais uma vez ele vai desencarnar, se dizendo cristão, porque ainda naquela época, essa obra Ave Cristo é mais ou menos no ano de 300. E em 325, com o Concílio de Nicéia, foi proclamado o cristianismo como religião oficial. E assim os cristãos deixaram de ser perseguidos. Ele também vai reencarnar, logo que o descobrimento do Brasil, pelo ano de 1500, ele vai reencarnar como padre e vai vir em missão no Brasil para evangelizar os humildes indígenas, vamos dizer assim. Ele vai vir na reencarnação de nada menos do que Padre Manuel de Nóbrega, que foi um grande missionário aqui no Brasil, inclusive ajudou a fundar a cidade de São Paulo. E depois dessa reencarnação, ao desencarnar, ele vai para o mundo espiritual e participa da obra da codificação de Allan Kardec. E ele tem uma mensagem no livro Evangelho segundo o Espiritismo chamada O Egoísmo, que vem com o nome dele. Quem quiser consultar depois está lá, O Egoísmo, Emmanuel. E depois, permanecendo no mundo espiritual, logo que Chico Xavier reencarna no mundo, em 1910, ele vai começar a supervisionar a sua tarefa, a sua obra, até a sua desencarnação. Então esse é o espírito que nós tanto falamos aqui, um profundo conhecedor dos evangelhos. Não é à toa que ele tem mais de 5 obras só focada em interpretações de passagens dos evangelhos. Então essa obra, Caminho, Verdade e Vida, a mensagem 102, ela tem o título O Cristão e o Mundo. E ele retira um pequeno trecho dos evangelhos que diz assim, que é uma fala de Jesus. Primeiro a erva, depois a espiga, e por último o grão cheio na espiga. Isto está em Marcos, capítulo 4, versículo 28. E Emmanuel vai começar a interpretar essa passagem dizendo assim: ninguém julgue fácil a aquisição de um título referente à elevação espiritual. O que ele está querendo dizer aqui? Que esse título de cristão, de nós dizermos que realmente somos cristãos, que vivenciamos o cristianismo, ele está dizendo que não é algo tão fácil de se atingir essa vivência, porque nós vamos ter batalhas, nós vamos ter dificuldades, vamos ter algumas pedras, espinhos no nosso caminho. Então a doutrina espírita, ela vem nos ajudar a compreender certas passagens, certas falas de Jesus. Não é à toa que ele fala, muitas coisas ainda vos teria a vos dizer, mas não a compreendeis. E isso quando ele falava no seu tempo
para os apóstolos: mas eu vos enviarei outro Consolador, o Espírito da Verdade, que estará convosco e permanecerá eternamente. E nós compreendemos que esse outro Consolador, esse Espírito de Verdade, e a terceira revelação é o Espiritismo. Então a doutrina espírita ela vem nos trazer ensinamentos de fundamental importância para a nossa compreensão de quem nós somos, o que estamos fazendo aqui, para onde vamos. Então ela primeiramente nos ensina que nós somos um espírito imortal. Ou seja, em algum ponto do passado muito distante, que nem os espíritos superiores podem nos precisar e nos dizer quando, sabemos que fomos criados por Deus. Então nós tivemos um início, mas nunca teremos um fim. Então nós somos espíritos imortais. Compreendemos com a doutrina espírita que a nossa verdadeira vida não é aqui. A nossa verdadeira vida é a vida espiritual. Porque é de lá que nós viemos e é para lá que nós vamos retornar. Então, antes de nascermos aqui na Terra, nós já existimos no mundo espiritual. Renascemos na Terra com objetivos, com finalidades, que é o nosso aprendizado, o nosso crescimento, o nosso melhoramento intelectual e moral. Ou seja, estamos aqui para trabalharmos as nossas imperfeições. O egoísmo, o orgulho, a vaidade, a avareza, a ambição, tantas outras imperfeições que carregamos conosco. E trabalhando essas imperfeições, nós vamos, é como se fosse uma balança. Elas vão diminuindo de intensidade em nós e vagarosamente nós vamos elevando, adquirindo mais virtudes. Ou seja, a bondade, a justiça, o amor, a caridade. Essa é a finalidade da nossa reencarnação na Terra. Claro que temos como finalidade o nosso crescimento intelectual. Isso é claro para todos nós, pois desde pequenos somos matriculados em escolas para que possamos vagarosamente ir crescendo no aprendizado, para que um dia prestemos um vestibular, façamos a faculdade e assim sucessivamente. Então, o crescimento intelectual é algo claro para nós. Mas o que precisa também ficar claro é que nós também temos que trabalhar o nosso crescimento das nossas virtudes, moral, que é justamente as mais difíceis. E também compreendemos com a doutrina espírita que ao deixarmos esse mundo, nós chamamos de desencarnação, não de morte, porque a morte é a do corpo, porque o espírito não morre jamais. Então, ao deixarmos essa terra através da desencarnação, simplesmente vamos retornar para onde viemos, que é o mundo espiritual. Porém, a nossa condição de felicidade ou infelicidade vai depender da vida e da conduta de como nos conduzimos aqui na Terra. Então a doutrina espírita não vem nos trazer mais outro esclarecimento, que é a responsabilidade que nós temos sobre o nosso próprio aperfeiçoamento. Nós somos responsáveis pelo nosso futuro. Ou seja, se nós queremos uma condição melhor ao retornar ao mundo espiritual, nós temos que começar agora. E isso nós sabemos, até o próprio Evangelho do Cristo fala, nós temos que plantar para colher. Essa é a lei de Deus. E nós vamos aprendendo com a doutrina espírita que, se nós conseguirmos ir mudando, modificando os nossos pensamentos, e tivermos pensamentos mais positivos, pensamentos bons, se as nossas palavras refletirem aquilo que nós pensamos de bom, e principalmente se as nossas ações
forem baseadas nessas atitudes positivas, então essa lei de Deus, ou seja, a lei de ação e reação, irá nos trazer de volta, né, aquilo que vamos semeando durante a nossa vida. Ou seja, a paz de consciência, a tranquilidade, e vamos aprendendo que nós vamos ter uma felicidade relativa ao qual nós espalhamos para o nosso semelhante. Porque, como disse Francisco de Assis, é dando que se recebe, e é melhor servir do que ser servido. Então nós vamos compreendendo com a doutrina espírita, o Evangelho do Cristo, que a nossa maior luta não é com o nosso próximo, não é com o nosso semelhante. Eu não sou feliz por causa da minha esposa, eu não sou feliz por causa dos meus filhos, não sou feliz por causa do meu patrão, não sou feliz... Ou seja, sempre é os outros. Aí nós esquecemos de fazer esse olhar para dentro de nós. E nós vamos aprender com a doutrina espírita, como dissemos atrás, que a nossa maior luta não é com os outros, não é com o mundo, é conosco. Essa é a maior luta e a mais difícil. Porque à medida que nós vamos nos modificando, à medida que nós vamos transformando, ou seja, trabalhando as nossas imperfeições e adquirindo cada vez mais qualidades e virtudes, nós passamos a ver o mundo de uma forma diferente. Porque nós projetamos para o exterior aquilo que nós somos por dentro. Então não é que as pessoas e o mundo vai mudar, mas a forma como nós olhamos. E Emmanuel continua. O mestre recorreu sabiamente aos símbolos vivos na natureza, favorecendo-nos a compreensão. A erva está longe da espiga, como a espiga permanece distanciada dos grãos maduros. Nesse capítulo, o mais forte adversário da alma que deseja seguir o Salvador é o próprio mundo. Então aqui Emmanuel faz nós refletir em outra coisa. Já notaram, já pararam para analisar quantas atrações o mundo tem para nos distrair do nosso aprimoramento espiritual e moral? A todo momento, a todos os lugares, nós vamos ter situações para tomar nosso tempo, muitas vezes com coisas improdutivas. A mídia, que hoje está tão divulgada, né, a mídia acessória, hoje nós temos o mundo inteiro de informações na palma da nossa mão. E muitas vezes nós vamos nos envolvendo com essas mídias, com esses recursos, porém com coisas que não trazem nada, nos acrescentam nada. E aí quando nós vamos ver, perdemos 1, 2, 3, 5 horas com coisas que nos acrescentaram nada. Não estamos aqui julgando o que é certo, o que é errado, e nem condenando. Mas se nós formos notarmos, seja nos rádios, nas televisões, os programas de televisões, os noticiários nos jornais, a mídia, se nós formos notar, nós vamos ver que tem muito mais coisas, muitas vezes negativas do que positiva. E muitas coisas que acabam aprendendo a nossa intenção para algo que não vai nos acrescentar nada. E ainda vai, talvez, ainda fazer nós perdermos nosso tempo. Então é isso que Emmanuel está dizendo. O mais forte adversário da alma que deseja seguir o Cristo é o próprio mundo. Porque, se nós notarmos, existe uma multidão de pessoas nos convidando para as coisas não muito boas, mas pouquíssimas nos convidando para as coisas certas. Podemos talvez contar nos dedos quantos amigos nós temos que nos convida para ir numa igreja, num culto, ou participar de um evangelho no lar. Mas para as coisas do mundo, tem muitos convites. Não estamos também aqui condenando essas pessoas, porque sabemos que muitas vezes o mal, vamos dizer assim, muitas vezes é fruto da ignorância. Nem sempre as pessoas são maus porque querem, mas porque foram criadas assim, foram criadas dessa forma, continuam a sua vida dessa forma e assim vai se levando.
Então, o Evangelho de Jesus, ele vem abrir a nossa mente e vem nos chamar a atenção para o que realmente é importante. E Emmanuel continua: quando o homem comum descansa nas vulgaridades e inutilidades da existência terrestre, ninguém lhe examina os passos. Suas atitudes não interessam a quem quer que seja. Ou seja, o que Emmanuel está dizendo? Enquanto nós estamos vivenciando, vamos dizer assim, a nossa rotina normal, da casa para o trabalho, do trabalho para o lazer, para as coisas da terra, ninguém se preocupa conosco. Mas Emmanuel está dizendo aqui, ó, e mais para frente ele vai dizer ele vai esclarecer melhor o que ele está falando. Mas o que é importante saber, uma das obras muito importantes psicografada por Chico Xavier é a série Nosso Lar, pelo espírito André Luiz. Por que a importância dessa obra? Porque o espírito André Luiz, que foi um médico aqui na Terra, ele vai funcionar como se fosse um repórter da espiritualidade. Ele vai começar relatando a sua vivência do local que ele foi chamado para viver, que ele denomina como uma cidade espiritual, chamada de Nosso Lar. É uma obra que, quando ela surgiu em 1940, ela teve muitas repercussão e muitos espíritos da época não aceitaram, porque diziam que aquilo era obra de ficção. E o que o André Luiz fala nessa obra? Ele fala que ao desencarnar ele permaneceu um bom anos vagando numa região espiritual mais inferior de sofrimento, até que em certo momento ele foi resgatado, depois de muito sofrer, e foi levado para essa cidade espiritual que ele domina de Nosso Lar. Então ele trouxe informações assim, que até ali nós tínhamos uma ideia muito vaga. O que é o mundo espiritual? Fala-se tanto do mundo espiritual, mas o que é? E André Luiz vai falar algumas coisas que até trouxe um certo impacto, até as pessoas tiveram dificuldade de aceitar. Mas ele vai falar que ele foi resgatado numa maca, levado para essa cidade, e ele foi acolhido no hospital. Foi colocado ali numa cama, num quarto, ele vai descrevendo o lugar. E quando ele pôde se recuperar, que ele começou a caminhar, que ele pôde se dirigir à janela, ele vai descrever a sua visão se desdobra uma cidade. Ele vai descrever que ali havia casas, havia jardins, pássaros, pessoas transitando. E ali e durante toda a obra ele vai descrever essa cidade. E então, assim, ele teve uma importância muito grande. E ele vai falar que existe uma atmosfera que nós conhecemos como física, que todos nós conhecemos, que nos circunda toda a Terra, mas ele vai falar também da atmosfera espiritual. Ou seja, todos nós emitimos e recebemos a todo momento ondas de pensamentos e sentimentos. Nós somos um centro que irradia e recebe. Então a todo momento nós estamos radiando, mas o que nós irradiamos afinal? Nós temos, vamos dizer assim, algo que nos circula, podemos chamar de áurea, que é a irradiação dos nossos pensamentos e dos nossos sentimentos. Então nós vamos emitir e receber de acordo com aquilo que nós pensamos. E o que acontece num local onde se reúne várias pessoas? Esses pensamentos e sentimentos vão se agrupar. Vai formar um todo. Então André Luiz vai chamar isso de atmosfera espiritual. Ou seja, todo o ambiente que nós estamos com outras pessoas, nós vamos formar uma atmosfera espiritual de acordo com nossos pensamentos e com nossos sentimentos. Então, o que queremos dizer com isso? Que no nosso mundo hoje, se nós notarmos,
quando nós estamos caminhando, como estamos dirigindo um carro, nós vamos ver uma atmosfera um tanto às vezes negativa, pensamentos de estresse, de raiva, né? Nós vamos pensamentos de depressão, pensamentos de suicídios, e tudo isso que nós vemos no mundo, isso vai formando essa atmosfera. E se nós não temos uma certa, vamos dizer assim, um certo campo que nos proteja, positivo, nós vamos ser inundados por esses sentimentos, por esses pensamentos. Então, quando nós formos percebermos, nós estaremos agindo de forma equivocada, muitas vezes agimos de forma que até nós nos estranhamos, porque nós somos influenciados. Então é isso que Emmanuel está falando, né? Que quando nós estamos aí agindo de acordo com essa massa de pensamentos negativos, ninguém nos repara, porque nós estamos mergulhados nessa mesma corrente. E ele vai dizer: todavia, em lhe surgindo no coração a erva tenra da fé retificadora, sua vida passa a constituir objeto de curiosidade para a multidão. Milhares de olhos que não o viam quando desviado na ignorância e na indiferença, seguem-lhe agora os mínimos gestos com acentuada vigilância. Ou seja, quando nós começamos a sair desse padrão vibratório, pesado, negativo, ou seja, como que nós começamos a sair desse padrão? Quando nós começamos a buscar uma oração, uma leitura, quando nós passamos a construir isso num hábito na nossa vida, principalmente no nosso lar, é aí que nós vamos começar a chamar a atenção das pessoas. Muitas vezes, nossos próprios familiares, que vai começar a nos cobrar, né? Porque, vamos supor, se nós estamos seguindo o Espiritismo, estamos ali com certa frequência, buscando a nossa mudança, talvez por pequenos erros vão nos cobrar. Ah, mas você não é espírita? Né? Então é isso que Emmanuel está falando. Não é fácil às vezes no início, porque a nossa fé ainda é frágil. Nós ainda estamos nos primeiros passos. E o início realmente é difícil, porque nós temos que lutar primeiramente conosco. E nós vamos ver que existe uma dificuldade imensa para vencer as nossas imperfeições. Mas, se nós formos persistindo, perseverando, nós vamos ver que é algo gradativo. Não é uma mudança que podemos fazer de um dia para outro, de um mês para outro. É algo gradativo, dia após dia. Mas o importante é a perseverança, a persistência. E ele diz assim: o pobre aspirante ao título de discípulo do Cristo ainda não passa de folhagem promissora, e já se lhe reclamam espigas de obras celestes. Conserva-se ainda longe da primeira penugem das asas espirituais, e se lhe exigem voo supremo sobre as misérias humanas. Muitos aprendizes desanimam e voltam para o lodo onde os companheiros não os vejam. Ou seja, essa cobrança que nós estávamos falando, muitas vezes dos familiares, dos amigos, do mundo, né? Essa cobrança para nossa, exigindo que sejamos pessoas perfeitas, muitas vezes pode nos desanimar, porque nós vamos ver que é uma luta solitária. Nós ali buscando, né, naquela luta, e nós vamos ver que uma multidão, muitas vezes, de pessoas, além de nos apoiar ainda, muitas vezes, né, com a crítica, com as cobranças. E Emmanuel fala que muitas pessoas, nesse início de caminho, né, desistem pela dificuldade, né, que ele vê, pelo caminho enorme que ele tem pela frente. Mas a doutrina espírita, ela vem nos trazer ensinamentos de grande importância. Porque ela vem nos ensinar que, na verdade, os obstáculos, as dificuldades,
E mesmo os sofrimentos, eles são úteis para nós. Quando nós somos defrontados por um problema, uma dificuldade, ou mesmo um sofrimento, de nada nos adianta nos revoltarmos contra Deus, contra o mundo, contra os familiares, contra as pessoas. Porque aquele problema, ele veio para nós. E ele vai continuar parado na nossa frente, nos pedindo solução. Então é somente quando nós olharmos essa dificuldade, esse problema ou sofrimento frente a frente e falarmos para nós mesmos, não, agora eu vou solucionar e vou resolver isso aqui. Somente depois disso é que ele vai desaparecer da nossa vida. E aí depois de passarmos por essa dificuldade, por esse problema ou esse sofrimento, talvez um mês depois, um ano depois, que nós voltarmos no tempo e lembrarmos desse momento que nós passamos, nós vamos compreender que, na verdade, aquela situação de dificuldade, de sofrimento, ele nos trouxe um aprendizado. Ele nos trouxe um ensinamento. Então, nós vamos compreendendo com a doutrina espírita que aquilo que muitas vezes nós achamos que era algo terrível, né, na nossa vida, nada mais é do que foi uma oportunidade para nós crescermos e aprendermos. E é por isso que nós vamos compreendendo que a nossa vida ela tem alternâncias. Existem períodos que nós passamos de tranquilidade e depois períodos de dificuldades. E notem que depois de passar por um período de tranquilidade, seja um mês, 2, 5, um ano, quando vêm as dificuldades, elas nunca vêm sozinhas. Por quê? Porque elas são instrumento de aprendizado. Se nós ficássemos sempre a vida correndo tudo bem, sem nenhuma dificuldade, nenhum problema, nós não cresceríamos. Tanto é verdade que façamos uma retrospectiva na nossa vida. Voltemos no tempo 10, 20, 30 anos. Olhamos quem nós era 30 anos atrás e quem nós somos hoje. Nós vamos ver que nós amadurecemos, que nós crescemos, que nós adquirimos um aprendizado e um conhecimento a mais sobre a vida, sobre as pessoas, sobre o mundo. Então nós vamos comprovar que realmente as situações que nos chegam de dores, dificuldades, sofrimentos, são para o nosso bem e não é um castigo de Deus. Emmanuel continua, esquece-se o mundo de que essas almas ansiosas ainda se acham nas primeiras esperanças e por isso mesmo, em disputa mais ásperas por rebentar o casulo das paixões inferiores, na aspiração de subir. Dentro da velha ignorância que lhe é característica, a multidão só entende o homem na animalidade em que se compraz. Ou então, se o companheiro pretende elevar-se, se lhe gize de pronto credenciais positivas do céu, esquecendo que ninguém pode trair o tempo ou enganar o espírito de sequência da natureza. Então, como dissemos atrás, quando nós buscamos a mudarmos de vida, quando nós buscamos aí seguir o caminho do Cristo, isso quando nós estamos falando não é só o espiritismo, né? Sempre dissemos que acima de ser católico, evangélico, espírita, nós temos que ser cristão, seguidor do Cristo. Então, como dissemos atrás, a partir do momento que nós passamos a buscar, vivenciar os ensinos de Jesus, podemos ter certeza que vamos sofrer críticas. Vão nos exigir, como diz Emmanuel aqui, já estamos apenas no início e vão exigir de nós a perfeição. Mas isso é normal. Isso é normal no ser humano e temos que compreender. Certa vez, Jesus pregando, ele disse bem assim: aquele que põe a mão na charrua e olha para trás não está apto para o reino de Deus.
Então, charrua no tempo do Cristo era como se fosse um arado, daqueles que vai apenas uma pessoa, feita em madeira, puxado geralmente por um boi, e ali tinha uma lâmina que ia fincando na terra. E é muito interessante a analogia de Jesus. Por quê? Enquanto você está indo e se concentrado no trabalho, você segue numa linha reta. Mas se você olhar para o lado por algum tipo de distração, você pode distorcer aquilo. Então, interessante a analogia de Jesus. Ele está fazendo a analogia com esse arado com a nossa vida. Ou seja, a partir do momento que nós passamos a compreender a mensagem do Cristo, a mensagem da doutrina espírita, né, que nós somos um espírito imortal, que nascemos na Terra com finalidades, com objetivos, que é o nosso crescimento, nosso melhoramento intelectual e moral, e que nós passamos a empregar esforço dia após dia para nos melhorarmos, nós temos que pegar essa direção, como disse Jesus, e não olharmos para trás. E ele diz assim, e como dissemos atrás, muitas vezes essa nossa caminhada para o nosso aperfeiçoamento moral, para nós seguirmos os ensinos do Cristo, muitas vezes será uma caminhada solitária, mesmo que estejamos rodeados de pessoas, mesmo de familiares. Porque, como dizemos atrás, talvez teremos apoio, mas talvez seja bem provável que não teremos. E pelo contrário, ainda teremos críticas. Mas, como diz aqui a mensagem, nós não devemos desanimar pelo que as pessoas falam, ou que elas acham de nós. O importante é nós estarmos em paz, com a nossa consciência em paz, né? E termos como Deus de testemunha que realmente nós estamos fazendo o nosso melhor. E finalizando, Emmanuel fala assim: resta ao cristão cultivar seus propósitos sublimes e ouvir o Mestre. Primeiro a erva, depois a espiga, e por último o grão cheio na espiga. Jesus disse no seu Evangelho: eu venho para que tenhais vida, e vida em abundância. E realmente, depois que nós passamos a vivenciar os ensinos do Cristo, pode demorar um pouco mais, um pouco menos, nós vamos chegar num ponto em que nós atingiremos a paz. Mas não é a paz do mundo. Porque a paz do mundo talvez é você ganhar uma grande quantidade de dinheiro num sorteio, alguma coisa assim, e ter tudo ao seu favor, ser servido pelas pessoas e não precisar fazer mais nada o resto da vida. Esta paz do mundo, Emmanuel fala que é a morte do espírito. Então a paz que Jesus fala é a paz na luta. Então que paz é essa que o Cristo fala? É a paz de espírito, a paz de consciência. É algo que nós vamos adquirir ao longo da nossa vida. Ao longo do tempo que nós vamos nos esforçando, dedicando, né, em procurarmos sermos pessoas melhor, em procurar fazer o bem ao nosso próximo à medida das nossas possibilidades. Podemos demorar um pouco mais ou menos, mas tenhamos certeza que nós vamos atingir esse estágio de consciência. E quando nós atingimos essa paz que o Cristo fala, aonde nós estivermos, nós estaremos bem. Porque é algo dentro de nós, não é algo que possa ser tirado de nós. Então, se nós estivermos no nosso trabalho, nós estaremos bem, porque estamos em paz. Ao nosso redor, muitas vezes, estará pessoas estressadas, aquela correria, mas nós estamos ali, firme. Se estivermos na rua também, talvez vamos ver o trânsito agitado, pessoas estressadas, mas nós estaremos em paz. Ao chegar ao nosso lar, também teremos o prazer de chegar à nossa casa, estar junto dos nossos familiares. Então é essa paz que Jesus fala. Então realmente, depois que passamos a viver os ensinos de Jesus, a vida se nos torna mais bela. Porque passamos a ver o que antes não víamos
e a sentir o que antes nos era desconhecido. Como passamos a perceber, por exemplo, o colorido, o perfume das flores, o canto dos pássaros, o amanhecer do sol, né? O céu estrelado, a noite. Vamos perceber a beleza da natureza, essa riqueza que Deus deixou para nós. E nós temos muitas vezes os olhos vendados para tanta riqueza que Deus nos deixou para nós. Então é essa vida em abundância que Jesus nos traz, que Ele prega. Então essa era a nossa singela e breve mensagem para esta noite. E nós gostaríamos então assim de convidar a todos para fazermos novamente, elevarmos nosso pensamento a Deus, para assim fazer a nossa prece de encerramento. Então assim nós gostaríamos de agradecer, primeiramente a Jesus, nosso Mestre, amigo de todos os instantes de nossa vida, por essa oportunidade abençoada que nos fazemos aqui reunidos em Seu nome, em que nos foi permitido nos reunirmos, conversarmos um pouco mais do Seu Evangelho à luz da doutrina espírita. Que as Suas bênçãos, a Sua paz, o Seu amor possa sempre permanecer conosco. E sempre que estivermos passando por momentos de dificuldade, por situações de sofrimento, é em Jesus que devemos buscar a nossa força, a nossa fé e a nossa esperança. Pois Ele mesmo nos disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Assim agradecemos e pedimos. Obrigado, Jesus, que assim seja.